Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te mantenho muito bem informado com as principais notícias do cenário internacional. Na última semana, o presidente Lula ficou ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na foto oficial dos líderes do G7. O Brasil participou da sessão ampliada da cúpula realizada no Canadá, com outros países convidados. A foto oficial dos líderes do G7, feita nesta terça-feira, teve o presidente Lula ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O encontro do G7, um grupo formado pelas 7 nações mais industrializadas do mundo, ocorreu na cidade de Kananaskis, na província de Alberta, no Canadá. O Brasil participou da sessão ampliada da cúpula, com outros países convidados. Lula foi convidado pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney. O tema principal da reunião com o presidente brasileiro foi segurança energética, com ênfase em tecnologia e inovação, diversificação e viabilização de cadeias produtivas de minerais críticos, infraestrutura e investimento. Nesta terça-feira, o último dia da cúpula do grupo, o G7 declarou apoio à Ucrânia frente à invasão da Rússia. Ao receber Zelensky, o primeiro-ministro canadense anunciou que seu país dará uma nova ajuda militar à Ucrânia, no valor de 1,47 bilhão de dólares, o equivalente a 8 bilhões de reais. E após o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, a Assembleia Geral pediu por ampla maioria um cessar-fogo em Gaza e que a comunidade internacional adote todas as medidas permitidas para pressionar Israel e que considere o texto promovido pela Espanha uma farsa. A Assembleia Geral da ONU pediu nesta quinta-feira por ampla maioria um cessar-fogo em Gaza e que a comunidade internacional adote todas as medidas necessárias para pressionar Israel. A resolução adotada nesta quinta pela Assembleia Geral, fórum que reúne todos os países membros da ONU, exige um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza e a libertação dos reféns em poder do movimento palestino Hamas, tal como previu o texto vetado na semana passada pelos Estados Unidos. Mas o texto atual da Assembleia, aprovado por 149 votos a favor, 12 contra, entre eles de Estados Unidos, Israel e Argentina, aumenta a pressão sobre Israel para que cesse imediatamente o bloqueio à faixa de Gaza, abra todas as passagens de fronteira e permita a distribuição de ajuda humanitária em quantidades suficientes por todo o território palestino, devastado após 20 meses de guerra. Além disso, condena energicamente todo o uso da fome contra a população civil como método de guerra e a negação ilegal do acesso à ajuda humanitária. Draft resolution stresses Israel's obligation as occupying... Esse projeto de resolução enfatiza a obrigação de Israel como potência ocupante de garantir que a ajuda humanitária chegue a toda a população necessitada e exige a facilitação imediata e permanente de entrada plena, rápida e segura e desimpedida de assistência humanitária em grande escala, incluindo alimentos e suprimentos médicos, para e em toda a faixa de Gaza, e sua entrega a todos os civis palestinos. supplies to and throughout the Gaza Strip and its delivery to all Palestinian civilians. This draft resolution sends an unacceptable message to Hamas. Esse projeto de resolução envia uma mensagem inaceitável ao Hamas e a outros grupos terroristas apoiados pelo Irã. E essa mensagem é: vocês serão recompensados por fazer reféns, desviar ajuda e lançar ataques a áreas civis. Senhor presidente, colegas, o apoio cego ao Hamas por parte dos membros deste órgão mina ainda mais a diplomacia significativa em andamento para libertar os reféns e encoraja o Hamas, enquanto o grupo terrorista continua a rejeitar as propostas de cessar-fogo aceitas por Israel. A resolução pede aos Estados-membros que adotem individual e coletivamente todas as medidas necessárias para garantir que Israel cumpra suas obrigações de acordo com o direito internacional, embora não use o termo sanções. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai prorrogar por mais 90 dias o prazo para que o TikTok encontre um comprador não chinês, a fim de evitar que o aplicativo seja banido do país americano, indicou a Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai prorrogar por mais 90 dias o prazo para que o TikTok encontre um comprador não chinês, a fim de evitar que o aplicativo seja banido nos Estados Unidos. Trump já havia adiado por 2 vezes, por 75 dias cada,
a entrada em vigor de uma lei aprovada em 2024 pelo Congresso que obriga a empresa controladora da rede social, a ByteDance, a ceder o controle da operação. O objetivo é impedir que as autoridades chinesas tenham acesso aos dados pessoais dos usuários do TikTok nos Estados Unidos ou possam influenciar a opinião pública americana por meio do algoritmo da plataforma. Nunca foram apresentadas provas concretas que justificassem esses temores. O novo prazo vai até setembro. A venda precisa do aval da ByteDance e das autoridades chinesas, que até agora não deram um sinal verde. Segundo vários meios de comunicação americanos, chegou-se a um modelo de acordo no início de abril que previa a separação do TikTok nos Estados Unidos do grupo ByteDance, com uma reestruturação do capital. As participações de investidores não chineses passariam de 60% para 80%, e a ByteDance manteria os 20% que atualmente possui. O grupo de tecnologia Oracle ficaria no comando, acompanhado pela gestora de ativos Blackstone ou pelo empresário Michael Dell. Mas o anúncio de tarifas impostas por Donald Trump a parceiros comerciais, especialmente a China, bloqueou a transação do lado chinês. Agentes do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega, aliás, chamado ICE, prenderam em Nova York, na última semana, Brad Lander, que é candidato a prefeito do Partido Democrata, que foi a uma corte federal ajudando imigrantes ameaçados de deportação. Desde a volta de Donald Trump para a Casa Branca, as autoridades federais anularam regras que impediram os policiais de acessar determinados espaços, como os tribunais. A polícia de imigração deteve um candidato à prefeitura de Nova York que tentava impedir a detenção de um imigrante. As imagens mostram Brad Lander, atual controlador ou interventor da cidade, de terno e gravata, sendo detido e algemado por agentes do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega, o chamado ICE, em um tribunal no sul de Manhattan. Em certo momento, o democrata diz aos agentes, alguns deles com o rosto coberto por máscaras: "Vocês não têm autoridade para deter o cidadão americano." Ele acrescenta: "Não estou obstruindo ninguém, estou aqui no corredor e estou solicitando ver uma ordem de detenção." A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, classificou como profundamente inaceitável a detenção de Lander pelos agentes do ICE. Em um comunicado, ela afirmou que prender o controlador Lander, simplesmente por ter defendido imigrantes e seus direitos civis, constitui um terrível abuso de poder. O Serviço de Controle de Imigração e Alfândega não respondeu ao pedido de informações da AFP. A governadora Kathy Hochul anunciou que Lander foi liberado pouco depois, sem acusações, enquanto a pessoa que tentava proteger, identificado como Edgardo, segundo o democrata, teve negado devido processo legal por parte de um governo e de um juiz que lhe devem uma audiência sobre medo crível antes de ser deportado. Nas últimas semanas, agentes do ICE, que aguardam nos corredores dos tribunais de imigração, na saída das salas onde ocorrem as audiências dos imigrantes com os juízes em seus processos migratórios, têm procedido à detenção de muitos deles. Desde que voltou ao poder em janeiro, Donald Trump e seu governo intensificaram as ações para expulsar do país o maior número possível de imigrantes indocumentados, ao mesmo tempo em que tentam ampliar suas competências nessa área. Para facilitar as deportações, as autoridades federais anularam regras que impediam os policiais de acessar determinados espaços, como os tribunais. A ONU vai reduzir drasticamente seus programas de ajuda este ano por falta de fundos. O novo plano anunciado tem um orçamento de 29 bilhões de dólares, quase 160 bilhões de reais, bem abaixo dos 44 bilhões de dólares solicitados para 2025. Segundo o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, até a metade do ano foram arrecadados apenas 13% do total pretendido. O valor é insuficiente para enfrentar as crises humanitárias no Sudão, na faixa de Gaza, na República Democrática do Congo, em Myanmar e na Ucrânia. O escritório informou que será necessário hiperpriorizar os planos para atender 114 milhões de pessoas ao redor do mundo, embora o objetivo inicial fosse ajudar 180 milhões de pessoas vulneráveis. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar ou reduzir a assistência financeira americana no exterior está afetando todo o setor global de ajuda humanitária. Os cortes terão consequências importantes para a ajuda de emergência, as campanhas de vacinação e a distribuição de medicamentos contra a AIDS, entre outros programas. A direção-geral da Organização Mundial da Saúde lamentou a decisão, sublinhando que pode custar a vida de milhões de pessoas. Por sua vez, o Programa Mundial de Alimentos alertou em março
para uma crise sem precedentes devido à redução de 40% no financiamento previsto para 2025. E a ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, ficará em prisão domiciliar. Foi o que determinou a Justiça na última terça-feira. A Justiça argentina concedeu a prisão domiciliar à ex-presidente Cristina Kirchner, após a confirmação na semana passada da sua pena de 6 anos de prisão e inabilitação para ocupar cargos públicos por corrupção. O tribunal resolveu determinar a detenção de Kirchner, de 72 anos, em seu apartamento em Buenos Aires e ordenou que seja colocado na ex-presidente um dispositivo de vigilância eletrônico. Kirchner, presidente do Partido Justicialista e principal líder da oposição, havia anunciado que se apresentaria à Justiça na quarta-feira para começar a cumprir sua pena. Os promotores do processo tinham pedido ao tribunal que não fosse concedida a prisão domiciliar, argumentando que as razões humanitárias que a justificam não são evidentes. A Suprema Corte Argentina confirmou na semana passada a condenação a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua contra Kirchner por administração fraudulenta em contratos de obras públicas na província de Santa Cruz. E ainda sobre a Argentina, a inflação do país foi de 1,5% em maio, o índice mensal mais baixo desde maio de 2020. Os dados foram apresentados na última quinta-feira. A inflação na Argentina foi de 1,5% em maio, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, o INDEC. Esse é o índice mensal mais baixo desde maio de 2020. Os preços ao consumidor aumentaram 1,5% em maio de 2025 em relação a abril e 43,5% interanual, destacou a instituição em um relatório que mostrou uma taxa dominada pelos preços dos alimentos e do transporte. O governo do ultraliberal Javier Milei comemorou o número, que atribuiu ao plano bem-sucedido de estabilização ortodoxo da equipe econômica. Também nesta quinta, o Fundo Monetário Internacional qualificou como um passo importante as medidas adotadas pelo governo do presidente da Argentina para aumentar as reservas em dólares. Nesta semana, a Argentina buscou empréstimos com bancos internacionais de 2 bilhões de dólares com devolução no curto prazo, para engrossar as reservas frente às exigências do FMI. A Honda celebrou o lançamento de um foguete reutilizável. O protótipo de 6 metros de altura fez um voo de 11 minutos e pousou a apenas 37 centímetros do ponto designado. A Honda, a segunda maior fabricante de carros do Japão, testou com sucesso um foguete experimental reutilizável. A empresa busca uma expansão para o setor aeroespacial. O foguete de teste foi lançado na ilha norte de Hokkaido e faz parte dos planos da Honda para desenvolver capacidade tecnológica para realizar um lançamento suborbital até 2029. Em um comunicado, a empresa detalhou que o teste foi completamente bem-sucedido e que esta foi a primeira vez que a Honda pousou um foguete depois de alcançar uma altura de quase 300 metros. O protótipo de 6 metros de altura pousou a apenas 37 centímetros do ponto designado após o voo de 11 minutos. A Honda acredita que a demanda por foguetes para lançar satélites vai aumentar nos próximos anos e assumiu o desafio de desenvolver um modelo reutilizável. A nota acrescenta que, no futuro, os foguetes poderão ser usados para instalar ferramentas de comunicação via satélite e monitorar condições ambientais como aquecimento global. E olha só essa história, o Museu Palazzo Maffei, em Verona, na Itália, anunciou que apresentou uma queixa contra o turista que se sentou em uma cadeira feita de cristais Swarovski. Ele quebrou a peça que estava em exposição. Um verdadeiro pesadelo para um museu. Um turista que visitava o Palazzo Maffei em Verona, na Itália, sentou-se em uma cadeira feita de cristais Swarovski e a quebrou. Trata-se de uma obra de Nicola Bolla, adquirida pelo museu em 2022, inspirada na cadeira de palha de uma das pinturas de Vincent van Gogh. Os 2 visitantes fugiram antes que a equipe pudesse prendê-los e não foram identificados. Mas o museu anunciou que apresentou uma queixa contra o turista. Funcionários do museu disseram que o incidente ocorreu há menos de 4 semanas e que a cadeira foi restaurada e está novamente em exposição.
O autor da obra considerou que o homem fez um gesto estúpido, mas acrescentou que também viu um lado positivo e artístico na ação. O WhatsApp de propriedade da Meta anunciou que vai incluir publicidade para seus usuários, o que representa uma mudança significativa na plataforma de mensagens que, desde o seu lançamento, esteve quase sempre livre de anúncios. O WhatsApp anunciou que vai entregar publicidade para seus usuários, o que representa uma mudança significativa na plataforma de mensagens de propriedade da Meta. A empresa informou que as mudanças vão afetar apenas a aba Atualizações, que abriga os recursos canais e status, usados por 1,5 bilhão de pessoas diariamente, e não os bate-papos, destacando que aqueles que usam o aplicativo apenas para mensagens pessoais não terão que ver publicidade. Os novos recursos incluem assinaturas de canais pagos, canais promovidos na seção Explorar e anúncios no Stories, a versão do WhatsApp para o Instagram Stories. Até agora, a propaganda na plataforma consistia principalmente em mensagens promovendo o WhatsApp Business para clientes registrados e alguns anúncios de status em mercados selecionados. Ao contrário de Facebook, Instagram e outras redes sociais, o WhatsApp manteve a publicidade em um nível mínimo desde que a gigante de tecnologia adquiriu a plataforma em 2014. A Meta sublinhou que as mensagens pessoais, chamadas e status permanecerão criptografados de ponta a ponta e que elas não poderão ser usadas para anúncios. A empresa ainda se comprometeu a nunca vender ou compartilhar os números de telefone dos usuários com anunciantes, encaminhando apenas informações básicas, como país ou cidade, idioma do dispositivo e atividade na guia atualizações. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários ativos mensais. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever alguma dessas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima.